Muito bem, estamos em mais uma aula. Agora, nas próximas duas aulas, nós vamos falar das tabelas de verdade, tá certo? Depois que você tem na sua cabeça o conceito de proposição, quando é que não é proposição, proposição composta e os 5 conectivos, e além disso, você passou por todos os sinônimos que são muito importantes que você domina. Então, agora a gente vai fechar toda essa etapa com as nossas 5 tabelas que você precisa ter domínio de todas elas, tá? Então, como que vai ser a dinâmica dessas duas aulas? Eu vou colocar aqui, tá? Um exemplo, e com base nesse exemplo, nós vamos preencher a nossa tabela, tá certo? Aí você vai perceber que a tabela ela vai fazer sentido, porque você só olhar a tabela e ver um monte de V, um monte de F, fica por isso mesmo. Agora, quando a gente projeta um exemplo antes, é como se o V que tivesse ali tivesse um sentido, tá certo? Fica mais fácil de você guardar todas elas. E você tem que guardar todas elas, entendeu? E aí você tem que ficar revendo a aula, você na hora de fazer exercícios, coloca do lado. Então tem uma série de caminhos para que você possa de fato guardar todas elas, porque até o final do nosso curso nós vamos utilizá-las e muito, tá certo? Assim como todas as nossas informações até aqui. Então vamos lá. Nós vamos começar com o nosso primeiro caso, que é, claro, a conjunção. Então, nesse caso, nós estamos falando do E, certo? E o seu símbolo é o triângulo, onde ele não é fechado aqui embaixo, tá certo? Então, o exemplo que eu vou colocar aqui é o seguinte. Vou colocar assim, ó. Uma empresa, contrata. Uma empresa contrata funcionário. Uma empresa contrata funcionário que, olha só, fale inglês e fale espanhol. Muito bem. Então, o exemplo que nós vamos raciocinar é o seguinte. Uma empresa contrata funcionário que fale inglês e fale espanhol. Antes da gente construir a nossa tabela, uma coisa precisa ficar muito claro para você a partir de agora. Toda questão que você vai resolvê-la e você vai precisar construir a tabela, a primeira pergunta que você se faz é: quantas linhas tem a minha tabela? Então é preciso ter essa clareza na sua cabeça, de quantas linhas vai ter a nossa tabela. E a fórmula que vai te dar essa informação é essa aqui, ó, 2 elevado a n. Então você vai ter em mãos uma proposição composta, tá? Onde você vai ter que construir a sua tabela, e aí você precisa descobrir quantas linhas vai ter essa tabela. É muito simples, tá? Aí, depois que você tem em mãos essa fórmula, é preciso ficar claro quem que é o n que está aqui representado, tá? Esse n aqui nada mais é que o número de proposições simples que a proposição composta vai ter. Tem, entendeu? Como assim, professor? Vamos lá, ó. Diante do nosso exemplo, eu vou trabalhar apenas com essa parte aqui do nosso exemplo. Fale inglês e fale espanhol. Então, nós estamos diante de uma proposição composta e ela é formada por duas partes, por duas simples, que é o fale inglês, que é uma proposição simples, e o fale espanhol, que é outra proposição simples. Então, o nosso exemplo tem duas proposições simples. Sendo assim, eu substituo aqui, ó, 2 elevado a 2, que é igual a 4. Então, a tabela que nós vamos construir, ela vai ter 4 linhas. Aí você olha ali e fala, nossa, mas aquele desenho tem 5. É porque a primeira linha nossa aqui, ela não vai contar, você vai ver por quê, tá?
somente as 4 últimas. Então, as 5 tabelas que você precisa guardar agora, né, tabelas essas referentes a cada conectivo, todas elas possuem 4 linhas. Todas elas possuem 4 linhas. Mas aí a gente vai falar outras informações a respeito de tabelas, tá? Nessas 2 aulas agora, que serve para todas elas, tá certo? Vamos lá. Então, agora você já tem em mãos como que você determina a quantidade de linhas de uma tabela que você vai construir. Então, agora vamos, né, ao que interessa mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: nós vamos transformar essa informação, essa frase, essa proposição composta na linguagem simbólica. Então eu vou fazer assim, ó, fale inglês, que é a primeira proposição simples, por exemplo, eu vou chamá-la de P. O fale espanhol, que é a segunda proposição simples, eu vou chamá-la de Q, de queijo. E aqui nós temos o nosso conectivo, o E. Pronto. Então, como que você preenche a tabela? Na primeira coluna, eu vou colocar aqui a primeira proposição, P, certo? Na segunda, eu vou colocar Q, muito bem. E na terceira, a gente coloca o símbolo, ó, P e Q, correto? Pronto, tá feito. Agora, você vai entender o seguinte, você vai sempre perceber que a coluna 1 e a 2, elas sempre serão iguais. Do que eu estou falando? Ó, a coluna 1 sempre você vai colocar 2 Vs e 2 Fs. E a 2 você sempre alterna VF, VF. Correto? Sempre assim. Toda vez que você for construir uma tabela que tem 4 linhas, a primeira coluna e a segunda sempre serão dessa forma aqui. Então você já consegue decorar agora. 2 Vs e 2 Fs, VF, VF e acabou, tá certo? Mas agora vamos, né, à conclusão da nossa primeira tabela que a gente precisa preencher aqui, ó. Então você vai me ajudar com base no nosso exemplo. Então vamos lá. O exemplo ele diz assim: uma empresa contrata funcionário que fale inglês e fale espanhol, tá? A primeira pessoa que vai em busca dessa vaga, vamos entender como sendo essa primeira linha aqui. A tabela fala que ela fala inglês, deixa eu ter ficado aqui, ó. Essa pessoa, ela fala inglês e ela fala espanhol, tá certo? Então ela está apta para o cargo, porque a empresa fala que ela tem que falar os 2 idiomas. Então, a primeira pessoa que busca essa vaga, deu tudo certo. Então, verdadeiro. Muito bem. A segunda pessoa que busca essa vaga, a tabela fala que ela fala inglês, mas ela não fala espanhol. Então, essa pessoa ela não está apta para o cargo. Percebeu? A terceira pessoa que vai em busca da vaga, a tabela fala que ela não fala inglês, mas ela fala espanhol. Mas mesmo assim, ela falando um deles, ela não está apta para o cargo. E a última pessoa que vai em busca da vaga, a tabela fala que ela não fala inglês e ela não fala espanhol. Ela não fala nada. Então, ela não está apta para a vaga. Então, a tabela verdade do E se resume em V com V é V, V com F é F, F com V é F e F com F é F. Entendeu? Pronto, só isso. Aí você tem um mecanismo para que você possa guardar. Por exemplo, só tem um caso que é verdadeiro, V com V. Então pronto, o resto quando acontecer é falso? Sim. Então tem aluno que põe versão musical, enfim, fica a seu critério para você guardar essa tabela. Mas você precisa saber ela de cor, beleza? Então esse foi o nosso primeiro caso. Vamos ver agora o nosso segundo caso. Então eu vou apagar aqui um pouquinho, vou organizar aqui. O segundo caso, nós vamos falar do ou, claro. Então vou colocar seu nome. Nós vamos falar da disjunção. Disjunção. E eu vou colocar até mais completo. Vou colocar assim, inclusiva. Certo?
porque tem algumas bancas que utilizam dessa forma a sua nomenclatura, disjunção e inclusiva. Então, nós estamos falando do ou, cujo símbolo é um Vzinho. Eu vou meio que aproveitar esse exemplo aqui. Então, aqui no lugar do E, eu vou colocar um ou. Aí, deixa eu apagar aqui que você já entendeu a quantidade de linhas. Aí, aqui, vamos lá. Aqui. Então, deixa eu apagar aqui agora para aproveitar a construção e a gente ganhar tempo também. Ó, aqui. Pronto. O que você está percebendo? Que eu mantive a coluna 1 e a 2, porque isso não muda, sempre dessa forma. 2 vezes 2 Fs, VF, VF, tá? As letras, 99% das bancas utilizam as letras P e Q. Quando tem mais, aí ela vai utilizar normalmente a letra R. Eu já vi muitas questões também que utilizam A, B e C, enfim, tá? Então tá tudo pronto para a gente começar a nossa análise. Agora nós vamos falar da tabela do OU. O exemplo então agora diz assim: uma empresa contrata funcionário que... Então nós vamos pensar nesse foco aqui, ó, nessa proposição composta. Fale inglês ou fale espanhol. Então, para deixar claro, nós temos aqui a nossa proposição P, certo? E nós temos aqui a nossa proposição Q, beleza. E aqui, claro, nós temos o nosso conectivo OU. Pronto. Então, com base nisso, vamos preencher a nossa tabela. A primeira pessoa que busca a vaga de emprego, a tabela revela que ela fala inglês e ela fala espanhol também. Ela está apta para o cargo? Está, porque aqui a empresa exige que a pessoa fale inglês ou fale espanhol, um dos dois, pelo menos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ela está apta para o cargo. A segunda pessoa que busca a vaga, a tabela fala que ela fala inglês, mas ela não fala espanhol. Ela está apta para o cargo? Está apta para o cargo. Então aqui, verdadeira, porque a pessoa tem que falar uma das duas línguas. A terceira pessoa que busca a vaga, a tabela está dizendo que ela não fala inglês, mas ela fala espanhol. Então, ela está apta para o cargo. Então aqui, verdadeiro. E a última pessoa que busca a vaga, a tabela está falando para a gente que ela não fala inglês, e ela não fala espanhol, então ela não fala nada. Então, essa pessoa aqui, ela não está apta para o cargo. Então, em resumo, a nossa tabela do OU, ela fica assim: V com V é V, V com F é V, F com V é V e F com F é F. Então, você sabe que só tem um caso que é falso, F com F, o resto é verdadeiro. Então, você vai pontuando alguns detalhes, tá, pessoal, de forma que você guarde as tabelas. Então, esse é o nosso segundo caso. Simples. Veja que quando a gente coloca um exemplo, ela faz sentido, entendeu? Muito bem. Então, agora, nós vamos ainda nessa aula falar do nosso terceiro caso. O terceiro caso, eu vou mudar o exemplo todo, tá? Vou mudar aqui o exemplo todo e nós vamos mudar aqui o nome. Então, nós vamos colocar assim agora, né? Vamos lá. Ó, você vai colocar aí para mim no seu esqueminha. Disjunção. Ó. Disjunção exclusiva. Muita gente chama de ou exclusivo. Então, nós estamos falando do ou, cujo símbolo é um Vzinho com traço embaixo. Certinho? Então, vamos pegar aqui o nosso exemplo, que vai ser o seguinte. Vamos colocar assim, ó. Paulo tem 10 mil reais. Paulo tem 10 mil reais e precisa tomar
e precisa tomar uma decisão. Primeiro eu estou colocando uma historinha aqui. Depois a gente vai focar na nossa proposição, que é agora. Ou trocar de carro, ou trocar de carro, ou reformar a casa. Eu estou colocando um contexto maior para que você, de fato, não esqueça mais, né, a tabela, tá certo? Então, geralmente na prova vai vir só assim, ó, só essa parte, tá? Quando a gente usa o ou, a nossa frase vai começar aqui com ou e vai ter um outro ou aqui no meio. Então, deixa eu apagar aqui para a gente poder trabalhar. Então, vamos lá. O nosso terceiro caso, vamos falar da disjunção exclusiva. E é o seguinte, a coluna 1 e 2, como você já sabe, não muda, já está certo aqui. Coloquei aqui ó, o V com tracinho embaixo, tá? Ficando clara a forma que você faz essa leitura, ou P ou Q. E aí agora a gente vai determinar aqui, ó. Aqui, trocar de carro é a nossa proposição P. Beleza. Reformar a casa é a nossa proposição Q, correto? E aqui nós temos o nosso conectivo, ou. Beleza, então vamos lá. Com base aqui na nossa tabela, no primeiro momento, o que Paulo fez? A tabela mostra pra gente que ele trocou de carro e ele reformou a casa. Isso está correto? Não está correto aqui, tá? Então você vai colocar falso. Por quê? Nesse caso aqui, ou ele tem que fazer uma coisa, ou ele tem que fazer a outra. Ele não pode fazer as duas, entendeu? Então, aqui nesse primeiro momento, a tabela fala que ele fez as duas coisas. Então, isso está falso, beleza? Ó, no segundo momento, a tabela fala que ele trocou de carro, mas ele não fez a reforma da casa. Não fez. Sendo assim, está correto, ele fez uma escolha. Beleza? No terceiro momento, a tabela fala que ele não trocou de carro, mas ele fez a reforma da casa. Ele escolheu reformar a casa. Então, está correto. E no último caso, a tabela fala que ele não trocou de carro e que ele não reformou a casa. Isso está errado, porque ele precisa escolher. Ou ele vai fazer uma coisa, ou ele vai fazer outra, tá certo? Então, pela tabela do ou, V com V é F, V com F é V, F com V é V e F com F é F, beleza? Então, agora você está diante do nosso terceiro caso, tá? Só para a aula não se alongar muito, então nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar das outras duas tabelas, belezinha? Até lá!